Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, boa noite, domingo, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, um dia a qual Deus ele preparou para nós para descansar nossa mente, nosso corpo, e estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor Jesus, meditar na palavra do Senhor, aprender com o Senhor Jesus, e eu quero poder trazer aqui no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 1, que fala sobre a cura de um hidrópico. O que significa hidrópico? Hidrópico é uma pessoa que tem líquidos no seu corpo e também muito inchaço, né? Uma pessoa enferma, uma pessoa doente. Esse é o significado de hidrópico. E Jesus, ele deu um exemplo de cura no dia de sábado. E eu quero explicar para vocês um pouquinho do que Jesus falou sobre este assunto. A partir do versículo 1 diz: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico, ou seja, um homem doente. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo num poço em um dia de sábado, o jumento ou o boi, ou não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Amém? Olha só, Jesus, ele estava ali na casa de um dos principais fariseus para comer. Porém, Jesus, ele sabia que ele estava sendo observado naquele local. Jesus, ele sabia que aqueles fariseus estavam observando as suas atitudes, observando o que ele ia fazer, o que ele ia falar, no momento que ele iria se pronunciar. Entenda bem que Jesus, em todo o tempo, ele era analisado pelos doutores da lei. Os doutores da lei queriam, de alguma forma, analisar ou até mesmo apontar, julgar, criticar a forma como Jesus se expressava ou as atitudes que Jesus ele tinha que tomar. E naquele momento tinha aquele homem doente, aquele homem hidrópico, aquele homem que precisava de um socorro. E aquele socorro precisava ser imediato. Então Jesus ele trouxe o exemplo. Se vocês verem um jumento ou um boi e não tirarem logo, vocês vão ficar de braços cruzados? Tipo, vocês vão deixar morrer o jumento e o boi se cair dentro de um poço? Vocês não vão ter atitude? Então Jesus ele trouxe esse exemplo, né, para a vida daqueles fariseus. Porque quando você vê alguém precisando, quando você vê alguém necessitado, a sua atitude, a sua ação, ela tem que ser imediata. Né? Você não tem que deixar passar o dia de sábado para poder fazer o milagre no domingo, na segunda, na terça e na quarta. Se está ali no dia de sábado, né, diante dos seus olhos, diante da sua frente, você tem que fazer por aquela pessoa naquele momento porque ela precisa de socorro. Então era exatamente isso que Jesus estava trazendo para esses fariseus, para esses doutores da lei que muitas das vezes observavam a atitude de Jesus. E essa atitude de Jesus, as palavras de Jesus, fez com que eles se calassem. Porque eles não tiveram respostas, eles nada lhe podiam replicar sobre isso, porque Jesus ele estava falando a verdade. Se você não fizer pelo teu próximo hoje, né, será que amanhã o teu próximo ele vai estar vivo? Será que amanhã, né, o teu próximo ele vai estar respirando? Será que amanhã ele vai estar caminhando? Né? Era isso que Jesus estava querendo dizer. Então naquele momento Jesus ele fez o que era preciso ser feito, quebrando as regras da lei, porque Jesus ele quebra as regras sim. Jesus, ele quebra as regras para dar vitória a quem precisa, a quem necessita. Aleluia, Jesus. E aqui Jesus, ele nos deixa esse exemplo. Jesus, ele nos deixa um exemplo, né, de que nós possamos ser a sua imagem e semelhança e tomarmos atitude, né, no momento a qual Deus, ele traz para as nossas vidas. Quantas oportunidades Deus ele traz para as nossas vidas. E muitas das vezes a gente não tem atitude nenhuma. A gente cruza os braços e fala, vamos orar, deixa que Deus vai abençoar. Tem muitas coisas que eu e você nós precisamos fazer. Aqui precisava de uma ação de fé. Claro que foi um milagre. Nós estamos falando aqui de um milagre sobrenatural que Jesus operou sobre a vida daquele homem hidrópico.
Jesus operou um milagre sobrenatural na vida dele. Mas quantas coisas eu e você não pode fazer? Quantas coisas eu e você não pode agir, tomar atitude? Quantas coisas nós não podemos, né, fazer em nome de Jesus? Né? Que nós venhamos ser como Jesus e não ser como os fariseus. Fariseus, ele fica observando. Fariseus fica criticando. Fariseus fica colocando defeito. Fariseus fica querendo sempre bloquear, colocar uma pedra de tropeço na obra do Senhor. Fariseus só faz isso, criticar, julgar, para tentar paralisar a obra do Senhor. Mas Jesus, quando ele entra no local, quando ele passa em um determinado lugar, ele sempre passa para fazer alguma coisa, ele nunca passa em vão, porque ele está desocupado. Não, Jesus ele sempre tem um propósito, Jesus ele sempre tem uma direção, ele sempre tem um endereço, porque o tempo de Jesus na terra foi um tempo precioso, ele não perdia tempo, ele investia o seu tempo na obra do Senhor, ele investiu o seu tempo em aconselhar, ele investiu o seu tempo em operar milagres, ele investia o seu tempo em conversar com os discípulos, ensinar os discípulos. Jesus, em todo o tempo, ele estava investindo no reino do Pai, com propósito de salvação, com propósito de libertação, com propósito de cura, porque é assim que o nosso Deus, ele faz. Então, que nós possamos aprender com Jesus, né? E também, né, analisar a atitude dos fariseus. Deus, ele nos chamou para a gente ficar julgando, criticando, não. Deus, ele nos chamou para sermos diferentes. Aleluia, Jesus. Mas que nessa noite, né, Deus ele possa transformar as nossas vidas, nos ajudar a ser a sua imagem e semelhança conforme a tua palavra diz. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar nessa noite? Senhor Altíssimo Deus e Eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ensinado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, meu Deus, que as nossas atitudes venham a ser diferentes diante dos céus, Senhor. Que os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, Senhor, possa ser diferente. Pai, que no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós possamos mover pelo Teu Espírito Santo, nós possamos ser movidos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Não por aquilo que nós achamos ou por aquilo que nós acreditamos, não. Mas sim por aquilo, Pai, que o Senhor possa mover no mundo espiritual sobre as nossas vidas. Senhor, nessa noite, Pai, eu apresento, Senhor, a vida dos meus irmãos e a vida das minhas irmãs. Pai, que o Senhor possa capacitá-los a cada dia, Senhor, dando força, dando graça, que o Senhor possa ajudá-los a cada dia, Senhor Jesus Cristo, para que a Tua obra, Senhor, venha se aperfeiçoar com o passar dos dias, para que o Teu nome, Senhor, venha ser exaltado e glorificado para todos sempre, em nome de Jesus, amém? Que você possa aprender com essa palavra, né? Muitas das vezes, aleluia Jesus, nós deixamos de fazer algo, mas Deus, ele quer que nós venhamos ter atitude. Então faça você a diferença, porque Deus ele te chamou para uma grande obra. Eu sou a missionária Dulcineia Barros. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com um amigo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.